Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Como que você está? Espero que nós encontremos você todos os dias muito bem. Mas se você não está tão bem assim, lembre-se que isso vai passar, tá bom? Vamos para a promessa de Deus para o dia de hoje. Devocional 18, promessa do Senhor 18, que nós encontramos em Gênesis 18, 19. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem a justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Glória a Deus. Se nós temos falado sobre altares, temos que falar também sobre sacerdócio. Queridos, essa declaração nessa declaração Deus revela um princípio espiritual muito profundo. Deus não escolheu apenas Abraão para viver promessas pessoais. Ele escolheu para construir uma cultura espiritual dentro da sua casa. A promessa está na última parte do versículo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor? Eu sou a irmã Ivanilda, líder do Grupo Recomeço. Você está em nosso canal e eu peço que você se inscreva. Ajude-nos a levar a mensagem do Evangelho. Amém? Vamos lá? Ou seja, existe um princípio espiritual nessa palavra. Quando alguém estabelece direção espiritual dentro da sua casa, Deus libera o cumprimento das promessas sobre aquela família. Entendeu? Deus deseja que as promessas não parem em uma pessoa. Ele deseja que elas atravessem gerações. Isso é o sacerdócio espiritual dentro da família. Antes de existir o sacerdócio em Israel, os pais já exerciam uma função espiritual dentro da casa. Eles eram responsáveis por ensinar o caminho de Deus, por interceder pela família, por levantar altares, preservar a presença de Deus dentro do lar. Um exemplo profundo parece muito claro para nós na vida de Jó. As Escrituras revelam algo extraordinário sobre a rotina espiritual desse homem. Veja bem, lá em Jó 1,5 diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e sacrificava, levantando-se de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos os filhos, porque dizia Jó: talvez pecaram os meus filhos. Veja que maravilha, que coisa linda. Perceba algo importante: Jó não reagia quando surgia um problema. Ele vigiava espiritualmente pela sua família. Ele assumia a responsabilidade de apresentar seus filhos diante de Deus. Isso é sacerdócio espiritual. É alguém que entende que a saúde espiritual da casa não pode ser negligenciada. Queridos, ao longo das Escrituras, sempre que Deus iniciava algo com alguém, essa pessoa levantava um altar. Quando Abraão chegava a um novo lugar, a primeira coisa que ele fazia não era construir uma tenda, era construir um altar. Ele edificou ali o altar ao Senhor, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Gênesis 12, 8. O altar representava várias coisas espiritualmente: lugar de encontro com Deus, lugar de consagração, lugar de rendição, lugar onde a presença de Deus era reconhecida. O altar dizia algo muito claro: esta casa pertence ao Senhor. Famílias espiritualmente fortes quase sempre têm um altar vivo dentro de casa. Esse altar pode ser um momento de oração, uma leitura da palavra, intercessão pelos filhos, decisões tomadas à luz das Escrituras. Queridos, mas o que fazer quando o altar é abandonado? O que acontece? Quando o altar desaparece de uma casa, algo sempre ocupa esse espaço. O espaço não fica vazio. A ausência de altar produz consequências espirituais. Decisões sem direção de Deus, conflitos sem cura, frieza espiritual, vulnerabilidade espiritual. Foi exatamente isso que aconteceu em Israel em muitos momentos da história, mas sempre que Deus queria restaurar uma geração, ele levantava alguém que reconstruía os altares. Um exemplo poderoso
parece ser Elias, lá no Monte Carmelo. Antes que o fogo de Deus caísse, a Bíblia diz, então Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas, 1 Reis 18:30. Nós já falamos disso. Observe a ordem espiritual. O altar é restaurado, a oração é feita, o fogo de Deus desce. Muitas vezes as pessoas querem o fogo de Deus em suas casas, mas antes disso, o altar precisa ser restaurado. Quando Deus procura um intercessor, existe uma declaração muito séria nas Escrituras sobre isso. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e estivesse na brecha perante mim pela terra. Ezequiel 22:30. A brecha era uma abertura no muro da cidade. Quando havia uma brecha, o inimigo podia invadir. Então alguém precisava se colocar naquele espaço vulnerável. Deus usa essa imagem para falar de intercessão. O intercessor é aquele que se coloca entre o perigo e a proteção, a queda e a restauração, o juízo e a misericórdia. E muitas vezes Deus começa procurando dentro da própria família. Alguém que diga: enquanto eu estiver aqui, a minha casa não ficará sem cobertura espiritual. Essa pessoa é você? Muitas famílias hoje vivem sem direção espiritual, meus queridos, porque ninguém assumiu essa posição diante de Deus. Todos estão ocupados com seus propósitos, os seus afazeres, todos correndo, mas poucos estão sustentando o altar dentro de casa. E quando ninguém assume essa posição, a família fica espiritualmente exposta. Mas quando uma pessoa decide se posicionar, algo começa a mudar no mundo espiritual. A Bíblia mostra repetidamente que Deus pode transformar uma casa inteira através de uma única pessoa. Uma pessoa que se levante diante dele. Vou te contar uma historinha. Um pastor contou que visitou uma casa muito simples no interior. Aquela família tinha enfrentado muitas crises, mas parecia unida e parecia firmes na fé. Ao conversar com eles, eles descobriram algo bem interessante. Todos os dias, antes de amanhecer, a avó da família se levantava para orar por cada filho e por cada neto. Ela mencionava cada nome diante de Deus e ela dizia: se eu não vigiar pela minha casa, quem vigiará? Talvez ninguém veja essas orações, mas muitas vezes são elas que mantêm uma família de pé. Talvez Deus esteja te chamando para ocupar essa posição espiritual dentro da família. Ser alguém que levanta o altar dentro de casa, intercede pelos filhos, ora pelo casamento, protege espiritualmente o lar. Talvez você pense: eu sou uma única pessoa que busca Deus na minha família. Mas muitas vezes, querida, Deus começa um novo tempo em uma família através de uma única pessoa. Uma pessoa pode tornar o início de um novo legado espiritual. Amém? E essa pessoa pode ser você. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante de Ti, Senhor, e hoje eu me coloco diante de Ti pela minha casa. E eu espero que essa pessoa que está orando comigo também se posicione. Senhor, se existem brechas espirituais na minha família, eu me apresento diante do Senhor como intercessor. Senhor, ensina-me a sustentar o altar dentro do meu lar. Que a Tua presença habite na minha casa. Que os meus filhos e a minha família conheçam o Senhor. Levanta dentro do meu lar, Senhor, uma cultura espiritual. Que as Tuas promessas se cumpram sobre a minha família. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, ouça a minha oração e abençoe cada pessoa que orar junto conosco. Aleluia. Que o Senhor levante intercessores dentro das suas famílias. Que o altar seja restaurado dentro da tua casa. Que a presença de Deus habite no teu lar. E que a tua família experimente salvação, direção e restauração em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti ele levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos vemos na próxima e não esqueça de compartilhar essa mensagem. Deus te abençoe.